Oi, Beto. Ô, Pablo. Pode me contar dos comércios na esquina do corredor? Ah, tá. Pera aí, um instante só, tá? Pera aí. A história é longa, hein? Começa lá pelo ano de 1951, antes de eu nascer. Eu sou de 53. Mas aí tem a parte que eu já ouvi contar, que foi do tempo do seu Zé Wade. Era um libanês que tinha aqui em Palma, ele teve venda ali na esquina. Chamava venda, né? Por muito tempo. O seu Zé Wade era um libanês, casado também com uma libanesa, Dona Manira. Tiveram aqui uma penca de filho, e ele tinha um comércio ali, chamado A Barateira, que vendia tecido, confecção, igual essa quantidade de coisas que eu tenho aqui. Vendia calçados também, uma infinidade de coisas. Aí o seu Zé Wade ficou aqui até 1951. Aí ele resolveu ir para Caratinga, onde ele teve lá, depois que saiu daqui, um dos melhores... Ele foi um dos melhores, maiores comerciantes de Caratinga. Era o Bazar Novo Mundo, na praça principal da cidade lá. Aí quando ele foi embora, quem assumiu ali foi o José Ribeiro, que é parente desses Ribeiros, tudo que tem aqui em Palma. Do Adão, a Maria Lúcia, da Eva. E o José Ribeiro era pai do Robertinho, que foi casado com a Sônia Leto, da Maria Helena, da Lourdes Inca, do Geraldo Ribeiro, Antônio Ribeiro, Ribeirinho, essa turma toda. O José Ribeiro manteve o mesmo ramo de comércio do José Wade. Ficou ali também um bom tempo. Quando fechou aquilo ali, né? Quem assumiu foi o Benedito Amaral. O seu Benedito tinha o bar ali onde o bar é Dourado. E realmente aquele ponto ali era um dos melhores pontos da cidade, que existia a rede ferroviária, né? A estrada de ferro. E o movimento era todo para lá. Todo para lá. Não era igual hoje, que é aqui na rua João Pinheiro, não. Aí o Benedito levou o bar dele para ali por um tempo. O mesmo estilo que tinha ali. Tinha um balcão até do lado direito, onde o senhor Genô, pai dele, vendia cigarros. E quando o Benedito resolveu encerrar aquilo ali, já entrou um cara que é até hoje, né? Que dá até o nome à esquina, todo mundo fala esquina do corredor. O corredor é de gente aqui de Palma mesmo, morou muito tempo lá em Leopoldina, para aqueles lados ali. Aí ele resolveu vir para cá, abriu primeiro um barzinho ali em cima, aqui na rua João Pinheiro, depois veio aqui para a esquina que tem até o nome dele. Aí o corredor é um cara muito agradável, né? Ele, nessa época, ele ainda era solteiro. Ficou com o bar ali um tempão, depois casou-se com a Odaleia. E quando ele resolveu fechar o bar, aí quem assumiu ali foi o Heloísio, que tinha o bar Ponto de Encontro, ali no outro lado, resolveu passar para lá. Quando o Heloísio passou o bar, aí foi pro José, que é cunhado do Júlio, que tem o bar hoje ali. José ficou ali pouco tempo, até que o Júlio assumiu. Mas o ideal seria a gente dar uma voltinha por ali. Olha que eu vou te contando o resto da história. Aí eu vou te falar mais sobre o corredor, tá? Vem cá, vamos dar uma chegada lá. Então, Pablo, isso tudo aqui, ó, ali era o ponto de ônibus que eu falei. Tinha um ponto de ônibus, ali na esquina tinha a Verdiana, colocava sutiã e capa de mala, tudo pendurado ali. Eu espero que a minha memória não esteja falhando nada, né? Esteja faltando, né? Para que a história seja exatamente o que aconteceu. Mas aqui até tinha a casa do seu Zé Wade, que ele foi embora em 1951. Depois aqui morou o seu Zé Ribeiro também, sabe? E ali na esquina sempre foi o comércio e a parte mais movimentada da cidade. É isso aí. Mas aí o corredor é que marcou mesmo a história dessa esquina aí. Passou essa turma toda, Zé Wade, Zé Ribeiro, Heloísio, Júlio, José, Benedito, o seu Genô, Verdiano, mas ficou o nome Esquina do Corredor. Aí o corredor se envolveu muito com o futebol também. Ele foi presidente da Liga Esportiva Palmeirense por muito tempo. E acho que foi a época que o futebol de Palma mais se destacou aqui na região. E o corredor, inclusive, criou um time de futebol de criança aqui, chamado Pássaro Verde, chamado de Perezinho, que era o Vicente, o Ronaldo,
Brocó? Eu acho que era dessa turma aí. Dessa fase, dessa faixa de idade aí. E além disso, o corredor era uma pessoa muito agradável, sabe? Ali era um bar que não era o bar de velho, não era o bar de novo, não era o bar de rico, não era o bar de pobre, era o bar de todo mundo. Era um lugar onde toda a cidade se encontrava ali. Eu me lembro até que eu casei em 78, na véspera do meu casamento, a gente se juntou lá, tinha um reservado ali, onde o pessoal se juntava mais para conversar, onde o pessoal ia para namorar, para bater papo mesmo. Eu juntei a minha turma ali, fizemos uma noite só de cerveja e violão, na véspera do meu casamento. Então era esse tipo de coisa que a gente fazia ali. O bar era aberto para todo mundo, para a gente fazer o que quisesse. Era para fazer o que quisesse fazer. Então, valia a pena. A Odaleia também tinha as amizades dela. E era um casal quase que folclórico na cidade, o Corredor e a Odaleia. Mas aí, passado um tempo, eles cansaram, né, ficou mais velhos, e o Corredor resolveu fechar. Mas a esquina ficou com o nome dele. Eu não sei até hoje por que o poder público, a Câmara ou o Executivo mesmo, claro que tem a rua João Pinheiro, tem a rua Dr. Vitor Ferreira e tem a rua Heitor Barbosa aqui, com o calçadão, mas ali devia ter uma placa, alguma coisa, marcando o espaço, assim como se fosse a esquina do corredor. Porque não tem jeito. É o nome que todo mundo fala. Igual tem Rua do Sapo, Rua do Ouro, aqui é a esquina do corredor. Aproveitar com esse vídeo. Ué. Só pensar. Porque um povo que preserva sua história, preserva sua identidade. Você acabou de assistir Histórias de Palma por Beto Metri, episódio 1, Esquina do Corredor. Apoio Cultural, Padaria Benamor, Varejão Palmense, Farmácia Santo Antônio, a Farmácia do Paulinho.